Oi, gente. Hoje eu falo da peça O Voto Feminino, da Josefina Álvares de Azevedo. Nós discutimos essa peça no último domingo. Eu queria agradecer as meninas que participaram do encontro e agradecer também todas as pessoas que leram a peça, leram o livro e por algum motivo não puderam participar. Muito obrigada. Espero que tenham achado ao menos interessante essa leitura. Essa peça foi encenada em 1890 e está reunida na obra A Mulher Moderna, publicada em 1891, e agora relançada pela Biblioteca do Senado. Essa obra compreende ainda diversos artigos publicados pela Josefina no seu periódico A Família, né? Especialmente a primeira parte é voltada para os artigos voltados para a defesa do voto feminino, mais ainda, a defesa dos direitos políticos passivos e ativos da mulher. Nós temos a peça, temos uma parte dedicada à emancipação da mulher por meio da educação, que era também uma bandeira defendida pela Josefina, e uma parte em que ela vai fazer uma defesa do divórcio, do casamento civil, né? Havia toda uma controvérsia com relação à adoção do próprio casamento civil. Muitas pessoas pensavam que haveria um conflito entre casamento civil e casamento religioso, e a Josefina vai dizer, não há um conflito, são complementares. E mais, quando o casamento ganha a natureza de casamento civil, quer dizer que ele é um contrato, e é um contrato que pode ser dissolvido, e ela vai fazer uma defesa incisiva do direito ao divórcio pleno. Nós vimos que essa é uma questão que vai ser abordada de uma forma ou de outra por todos os autores que nós vamos ler aqui, tá? E que já lemos no nosso clube de leitura, que vamos ler no segundo semestre. É uma questão que perpassa a obra de várias dessas autoras. E a obra A Mulher Moderna ainda tem respostas que a Josefina deu a críticas recebidas, enfim, de outros jornalistas, leitoras, bem como a crítica que ela fez de uma peça, a doutora, de uma peça que ridicularizava, de alguma forma, a educação da mulher. A mulher buscava uma profissionalização, uma educação maior, enfim. Então há uma crítica também incisiva da Josefina a essa peça. Mas nós, na nossa leitura aqui no Clube do Livro, nosso foco foi a peça O Voto Feminino. E eu acho que é uma grande sacada da Josefina a forma como a peça começa. Porque começa numa cena doméstica, com um personagem homem, que é o Anastácio. Ele é casado com a Inês. Na cena inicial ele tá ali sozinho, examinando as contas da casa. E fica bastante nervoso, que ele acha uma diferença assim de alguns vinténs, uns 11 vinténs. Que é uma diferença assim pequena nas contas ali da despesa, e fica nervoso, né? Ai, já começa a achar que a casa tá um caos, que a mulher só quer saber de ler o jornal, de ler os periódicos, de falar sobre política, e enquanto isso as questões domésticas estão degringolando, né? E aí ele até chama a esposa, né, pra mostrar essa diferença de alguns vinténs nas contas das despesas. E aí ele fala, ela deve estar lendo o jornal, né? Quando ela lê, tudo na casa vai por água abaixo. Então ele dá a entender que a esposa descura ali dos cuidados essenciais da casa, porque ela vai ler, né? Porque é uma mulher instruída. Primeiro, esse era um ponto de crítica à educação da mulher, à ampliação da educação da mulher, à instrução da mulher, né? Muitos diziam que se a mulher se voltasse, né, para uma educação mais apurada, mais ampla, ela ia deixar de lado seu dever básico como esposa, né, dona do lar, mãe, ia descurar dos cuidados da casa, ia ser o caos. Então, veja que a Josefina já introduz aí esse primeiro ponto de crítica à educação, esse primeiro ponto que ela vai tentar desconstruir e que ela desconstrói nos ensaios que estão reunidos nesse livro A Mulher Moderna, quando ela vai tratar da emancipação da mulher por meio da educação. Então tá, o Anastácio tá lá nervoso, né, com essa diferença de vinténs, chama a esposa, e aí ele fala, quando a minha esposa se mete aí no gabinete de leitura, não importa nada, a casa pode cair, que ela nem percebe. Entra a Inês na cena, e ela fica assim, mas o senhor quer que eu deixe de lado meus afazeres mais importantes, né? Que tem a ver com estudo, que tem a ver com política, que tem a ver, né, com os rumos do país, acompanhar os rumos do país. Você quer que o senhor que eu deixe de lado os meus afazeres para tomar conta de insignificâncias, né? Tipo assim, por causa de 11 vinténs eu tenho que deixar de lado as questões prementes do país, o estudo das questões prementes do país. E aí o Anastácio vai dizer, mas esse é um dever de toda dona de casa, né? Para a senhora só são importantes as discussões políticas, de arte, de teatro, enfim. Enquanto que aqui a casa está degringolando.
E essa é uma grande sacada da Josefina, porque aqui há uma inversão de valores, uma inversão de papéis. Aqui o homem está mais preocupado com as questões domésticas do que com as questões políticas do país. Quando a esfera política era, naquela época, destinada ao homem, enquanto que a esfera privada, a esfera doméstica, das atividades domésticas, era a esfera pensada como a esfera feminina. E aqui na peça o Anastácio está claramente fazendo uma inversão. Esses 11 vinténs, que são uma ninharia, mas esses 11 vinténs são muito mais importantes do que os rumos do país, do que a política do país, né? E a Inês, a mulher, que supostamente deveria ser aquela que estaria confinada aos afazeres domésticos e ao meio privado, é que vai dizer, não, a questão política é muito mais importante que esses 11 vinténs, ela que vai trazer, elevar o diálogo nessa parte, né? Então há uma sacada muito interessante da Josefina aí de fazer essa inversão de papéis, dos papéis tradicionalmente destinados, né? Ao homem à esfera pública, à mulher à esfera privada, e nesse caso aqui não, o homem está muito mais preocupado com os 11 vinténs do que com o rumo do país. E aí eles começam a discutir e a gente já vê claramente, como eu disse, que a mulher vai elevar o diálogo, né? O homem tá ali preso na ninharia dos 11 vinténs, das despesas da casa, e a Inês vai elevar o diálogo para começar uma discussão sobre os rumos do país e a política do país, e ela já vai dizer que já não estamos no tempo da mulher objeto de casa, escrava das impertinências masculinas. E aí vai começar a grande discussão, que é a discussão chata dessa peça, sobre essa questão política central de concessão de direitos políticos ativos e passivos para a mulher. Temos que pensar que essa peça ela foi encenada em 1890, então ela estava ali no auge do otimismo com relação à instauração do republicanismo no Brasil, que trouxe consigo, especialmente para mulheres como a Josefina, né, que defendiam a emancipação da mulher, que estavam muito ativas em todas as questões relativas à ampliação dos direitos civis da mulher, uma esperança de igualdade, né? Pela própria natureza ou expectativa da natureza do regime republicano, havia então um otimismo com relação à igualdade civil de homens e mulheres, instauração de uma igualdade civil entre homens e mulheres, um otimismo das mulheres defensoras dos direitos femininos de que haveria então uma ampliação desses direitos, considerando que o regime republicano é baseado na ideia de igualdade civil, né? Então estamos nessa época de euforia e não só, estamos numa época de discussão quanto à Constituição a ser instaurada, a Constituição que viria a ser a Constituição de 1891. Então havia um otimismo com relação à inclusão nessa Constituição dos direitos políticos ativos e passivos da mulher. E essa peça vem nesse momento justamente para se servir de um instrumento da Josefina para discutir esse tema, trazê-lo às camadas mais populares da população, divulgar suas próprias ideias relativas, né, à defesa do voto feminino, à defesa dos direitos políticos ativos e passivos da mulher, e não só entre as camadas populares, mas também tentar influir a opinião pública que lia os jornais, a opinião pública que frequentava os teatros, e influir, e ter uma influência sobre os constituintes ali responsáveis pela elaboração da nova Constituição, que viria a ser a Constituição de 1891. Então ela usou essa peça, como usava também os artigos de seu jornal, como instrumento de propaganda. Aqui, quando a gente fala a palavra propaganda, hoje em dia ela tem uma conotação negativa, né? As pessoas pensam em propaganda, pensam em algo falso. Mas propaganda no sentido de divulgação da ideia para um número maior de pessoas, né, para o público maior de pessoas, especialmente entre as camadas mais populares. A gente vê isso também no estilo da peça, que é uma peça que vai usar de uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais direta, expressões idiomáticas de níveis aí não tão altos, digamos assim, não diria que são níveis chulos, mas não são níveis altos, né? Tem uma personagem que vai dizer para o noivo dela, né, a Joaquina, ela é criada, ela trabalha para o Anastácio e para a Inês, e ela tem um noivo, Antônio, que trabalha para o Dr. Florencio, e ela vai dizer em determinado momento, chuchar no dedo, né? Assim, se você não me aceita, para casar com você, eu não vou largar meu emprego, se você não aceita isso, é chuchar no dedo. Então, esse tipo de expressão coloquial que a Josefina vai usar na sua peça, para atingir as camadas mais populares, né? Ela queria levar suas ideias ao maior número de pessoas possíveis, né? Queria convencer o maior número de pessoas possíveis do que ela considerava moralmente correto, né? Que era a concessão de igualdade civil e igualdade política à mulher daquela época. Tá,
Então nós temos essa cena em que a Josefina, de uma forma de uma sacada muito boa, mostra claramente a inversão de valores ali entre o homem e a mulher dessa família. E a Inês, ela é sempre essa personagem que vai ser porta-voz das ideias da Josefina, né? Ela vai sempre elevar o nível da discussão, e o Anastácio vai ser aquele personagem assim mais bruto, que fechou a cabeça para essa ideia de que mulher não tem que votar, mulher não tem que ser eleita, mulher não tem que trabalhar, mulher não tem nem que ler jornal e estudar, mulher tem que cuidar da casa. E sempre que a Inês tenta ter algum tipo de diálogo com relação a isso com ele não tem muito argumento e explode assim, usando uma expressão que é figas, ora figas, né? Não tem argumento, aí fica repetindo sempre esse mesmo cacoete linguístico e sai, sempre quando chega um clímax assim da discussão, ele sai de cena assim, nervoso, né? Não tem uma pessoa sem argumentos, né? Esse é um personagem sem argumentos. Tá, a Inês e o Anastácio têm uma filha, que é a Esmeralda, e a Inês está nessa expectativa, né, de que seja aprovado o voto feminino, e não só isso, o direito político ativo, né, capacidade da mulher não só votar, mas ser votada, e ela educou a Esmeralda para que tenha uma profissão. E aí a Inês está na expectativa e verbaliza isso, que a Esmeralda, caso seja concedido esse direito, a Esmeralda vai ser deputada, vai chegar a ser deputada, vai ser alguém importante na política do país, e é isso que ela quer que a filha seja, mas é importante que a gente note aqui que quando a Inês fala isso, ela fala, além de ser boa mãe de família, ela vai ser uma deputada. Então aqui é um outro ponto do pensamento da Josefina, né? Ela não bate de frente com o que era concebido como o papel fundamental da mulher, tradicional da mulher, como esposa e mãe. Ela não está falando, vai deixar de ser esposa e mãe para virar deputada, não. Ela vai falar, deputada vai ser um complemento da sua atividade de esposa e mãe. E assim ela também pensava com relação à educação da mulher, né? Um argumento muito forte para ela, que era um argumento muito comum naquele tempo, e a gente viu isso nas obras que a gente leu, ainda vai ler, que é o seguinte, a mulher tem que se profissionalizar, tem que ampliar a sua educação, né? Tem que ser mais culta, não porque ela vai deixar de ser esposa, vai deixar de ser mãe. Essas não são esferas em conflito, mas são esferas complementares, ou seja, ela vai se tornar uma esposa melhor se ela estudar. Ela vai ser uma mãe melhor se ela estudar. E não só isso, ela vai formar os cidadãos do futuro, ou seja, vai ser responsável por formar uma pátria melhor se ela estudar, se ela tiver acesso a uma profissionalização. Então esse é o centro do argumento aí da Josefina, e que a gente vê um pouco também na peça, quando a gente vê como a Inês pensa, né, o futuro da Esmeralda. A Esmeralda não vai deixar de ser uma boa mãe, uma boa esposa, ela só vai ser boa mãe, boa esposa e deputada, uma deputada importante para o país. Então veja que a Inês está sempre elevando o diálogo de questões domésticas, ali, de alguns vinténs, para questões maiores que dizem respeito ao rumo aí do país. Pois bem, em algum momento da peça vai ficar claro que, com esses homens aí meio ineptos dessa família, são as mulheres realmente que fazem as tarefas intelectuais. A Inês é casada com o Anastácio, que é um homem assim, sem muitos argumentos, como a gente viu, e a filha dela, Esmeralda, é casada com o Rafael. O Rafael é deputado, só que o Rafael é um cara assim de pulso fraco, né? A própria Inês vai falar em um determinado momento, esse seu marido aí, Esmeralda, esse cara é uma mosca morta, mal aí, né? Ela usa a expressão mosca morta, para vocês verem como a Josefina usa expressões populares na peça, né? É uma peça mais coloquial. Então ele é um cara assim, vai, não pulso fraco, começa a peça concordando com direitos de voto das mulheres, fala, tem que ser isso mesmo, aí chega o sogro, discorda, o cara vai falar, pois é, então não, começa a concordar com o sogro que o voto não é uma coisa positiva, aí tem um determinado momento que o Anastácio fala, a gente tem que conspirar com essas mulheres, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos nos unir, né, pra não passar esse voto feminino, porque senão acabou a nossa vida. Aí Rafael já fica com medo, mas como assim conspirar contra as mulheres, né? Isso aí não vai dar certo, né? Então você vê com um cara assim, pulso fraco, como diz a Inês, um cara mosca morta, em cima do muro, não se compromete com nada e também não quer, assim, colocar a mão no vespeiro. Então são homens mais ou menos fracos. E fica claro em um determinado momento da peça que a Inês e a Esmeralda escreviam os despachos, os discursos, os pareceres que o Anastácio assinava. Então, mãe e filha que faziam o trabalho intelectual do Anastácio apenas assinava, ou seja, ele não tinha condição de fazer o trabalho intelectual, mas Inês e Esmeralda, simplesmente pelo fato de serem mulheres, não podiam assinar, né? Então, quem assinava, quem passava como sendo a pessoa que fez o trabalho intelectual era outra pessoa, que era o Anastácio, que simplesmente por ser homem.
E isso também se reproduz no casamento da Esmeralda com Rafael. Fica implícito ali que a Esmeralda aqui também redige para eles ali os discursos e tal, e ele simplesmente assina como se fosse dele. Então nós temos aqui também mais uma sacada da Josefina para dizer, olha, as mulheres é que tem um mérito aqui, mas por que há essa distinção entre homens e mulheres juridicamente imposta, né, que mulheres não têm acesso a essa profissão, enfim, não podem ser deputadas. Então quem passa como aquele que faz o trabalho intelectual são esses homens simplesmente por serem homens, mesmo sendo totalmente incompetentes. A gente está vendo aí, não são competentes para o cargo, mas só ocupam o cargo porque são homens. Então ela quer dizer um outro argumento aí para a abertura do direito político ativo das mulheres, é que vai ser o reinado das competências, né? Então, uma mulher competente não vai deixar de ter acesso a esse cargo simplesmente por ser mulher, né? Então, vai ser agora aberto a todos e vão entrar aqueles que são os mais competentes. E esse é mais ou menos o raciocínio da igualdade, que ela tinha expectativa de que o republicanismo viria trazer ali para o país. Então tá, nós temos então esses dois casais, o casal topo, né, o Inês e Anastácio, e o casal mais jovem, que é a Esmeralda e o Rafael, e a gente pode ver claramente que eles são duplos de si mesmo, né, a Esmeralda é um duplo da Inês, e o Rafael é um duplo do Anastácio, e a Inês e o Anastácio são um casal mais forte, né, assim, mais decidido naquilo que eles pensam, enquanto que a Esmeralda e o Rafael, eles são um pouco mais em cima do muro. A própria Esmeralda, quando a mãe fala, insiste, né? Você vai ser deputada, você vai chegar a deputada. A própria Esmeralda já vê isso assim, com um certo temor, assim, um certo receio, porque ela tem medo de tomar o lugar do marido, né? Que é deputado. Então, ela não quer ali causar nenhum problema pro marido, né? Tirar o emprego dele. Então, ela já vê isso com receio. E a Inês não tá nem aí, né? Tipo assim, se você é mais competente, é você que tem que ser, o cara se vira, né? Então a gente vê que o casal mais jovem já não é tão radical nas suas posições quanto o casal mais velho, né? Nós temos ainda um terceiro casal, que vai ser o casal das classes trabalhadoras, né? Como eu mencionei, a Joaquina, que trabalha para a Inês e para o Anastácio, e temos o Antônio, que trabalha para um outro personagem que vai chegar, que é o Dr. Florencio. E Joaquina é meio que noiva do Antônio, mas o Antônio tá meio que escapando dela, assim, não quer se comprometer e tal, e a Joaquina quer fisgar o Antônio. E a Joaquina, eles são meio que também vão adicionar um sabor cômico à peça, e usar de uma certa linguagem de duplo sentido ali, meio que se pegando, paquerando ali, flertando. Isso até causou uma certa controvérsia na época, né? Porque era uma forma sutil de mencionar um certo erotismo entre esses personagens. Pois bem, a Joaquina ouve essa conversa da Inês e da Esmeralda e ela pensou, opa, o mundo vai mudar, vai ser o reinado das patroas e eu vou me beneficiar disso, vou conseguir um emprego melhor ali, vou me aproveitar desse emprego para fisgar o Antônio, né? E aí nós temos a forma como a Joaquina interpreta essa questão política é semelhante à forma como o Anastácio interpreta a questão política. Porque a Joaquina vai pensar assim, vai ser a política das patroas, né? Se elas subirem, eu vou subir também porque eu vou conseguir um cargo melhor. E aí ela discutindo com o noivo dela, Antônio, né? Ela fala, as mulheres agora vão ser como os homens. Se elas conseguirem o direito de voto, elas vão ser como os homens. Elas vão trabalhar. E o Antônio pensa, mas e aí? Se elas forem trabalhar em nós, né? O que vai ser da gente? E os homens? E a Joaquina fala, os homens vão ser como as mulheres. Agora somos nós que vamos para os empregos. E o Antônio fica com isso na cabeça. Bom, então eu vou ter que cozinhar, vou ter que bordar, vou ter que amamentar. Como vai ser isso, né? Veja que essa é uma interpretação dos fatos que era um dos argumentos contrários também à concessão do direito de voto feminino, né? Ou mesmo a concessão de profissionalização das mulheres. A ideia de que as mulheres iam, então, ocupar os empregos e os homens iam ter que ficar com a esfera doméstica. Então, era um dos argumentos das pessoas contrárias ao direito ao voto, ou mesmo ao direito à profissionalização das mulheres. E veja que a Joaquina coloca essa ideia na classe retratada como uma classe trabalhadora, que por um preconceito de classe, é retratada como uma classe menos instruída. E esse mesmo pensamento refletido pela classe, que na peça é retratada como uma classe menos instruída, é repetido pelo Anastácio, que supostamente seria um membro da classe mais instruída. Porque ele repete essa ideia. Vai ser o reinado das saias agora, né? As mulheres vão trabalhar e a gente vai ter que ficar em casa aqui cozinhando para elas. Que é absurdo, né? Isso não pode passar, etc.
Então veja que é uma outra forma sutil da Josefina cutucar essas pessoas como Anastácia, dizendo, olha, você está dando um argumento aí que pessoas de pouca instrução dariam, né? Uma forma de interpretar os fatos que revela o seu próprio desconhecimento, a sua própria pouca instrução. Claro que pode haver aí um certo preconceito de classe da Josefina ao introduzir esse tipo de pensamento na classe por ela designada como uma classe trabalhadora, classe subalterna. Tem uma outra cena também que demonstra essa questão do preconceito de classe. Eu falei lá no nosso encontro. A Joaquina está conversando ali com a Esmeralda e com a Inês. Ela fala, sabe o que eu queria ser? Nesse universo em que ela pode escolher ser outras coisas, né? Pode ter um emprego. Aí ela vai dizer, então tá, então sabe o que eu queria ser? Aquele homem lá que anda no carro fechado com 2 soldados a cavalo, blá blá blá. Aí a Esmeralda falou, você queria ser logo ministra? Né? Um homem que tá no carro fechado com os 2 soldados, um homem importante, um político importante. Joaquina, você queria ser ministra? E aí Inês fala, isso é impossível, Joaquina. Então aí nós temos um grande preconceito de classe, né? Ora, Inês e Esmeralda querem o acesso aos direitos políticos ativos, né? Eles têm a expectativa de que a Esmeralda seja uma política, né? Seja deputada, mas quando a Joaquina quer ocupar o cargo político, aí não, isso é impossível pensar a Joaquina, a criada, a mulher da classe trabalhadora, ser ministra, isso é impossível, né? Isso talvez tenha sido uma cena, um diálogo pensado para ser humorístico na peça, mas lida com os nossos olhos de hoje, a gente vê um preconceito de classe da Josefina nessa cena ao tentar tirar o humor desse fato. E a Joaquina, na verdade, não está nem pensando em ser ministra. O que ela quer é ela falar, eu sei lá se é ministro ou não, eu queria uma coisa que eu pudesse mandar os soldados atrás do Antônio para obrigar ele a casar comigo, né? O foco dela é casar com o Antônio, fisgar o Antônio ali, prender o Antônio, é isso. Então essa é uma cena pensada para ser humorística, né? Mas talvez tenha tido um certo preconceito aí, não sei o que vocês acharam. Então a gente tem essa série de argumentos que são usados contra a adoção, né, dos direitos políticos ativos da mulher, a inclusão desses direitos na Constituição, e que a Josefina vai tentando, de uma forma bem humorada, enfim, até caricatural, ela vai tentando combater cada um desses argumentos. E um outro argumento é que a mulher foi feita para ser mãe, né? Então, se ela fosse ocupar de atividades políticas, ela vai ser, né, vai descurar da sua tarefa fundamental, da sua missão sublime de ser mãe. E a Inês, ela vai ter uma fala em uma determinada cena que ela vai dizer, se a mulher está habilitada para ser mãe, essa missão sublime, se a mulher está habilitada para ser mãe, essa missão sublime e grandiosa, por que não há de estar para exercer o direito de voto? Então, o que ela vai fazer aqui é inverter novamente os termos do debate. Ora, você está me dizendo que a tarefa de mãe é superior à tarefa de exercer qualquer direito político ali, de ser deputada, porque a missão sublime da mulher, da humanidade, depende da mulher exercer essa missão sublime. Ora, se a atividade de ser mãe, essa missão sublime, é superior à de ser deputada, se a mulher está capacitada para ser mãe, tanto mais está para ser uma deputada. Então veja a argumentação também, novamente, da Josefina aí, invertendo os termos do debate. Não é porque a missão da mulher é ser mãe que ela não pode ser deputada. Olha, se ela tem capacidade de ser mãe, ela pode ser qualquer coisa. Porque ser mãe é a coisa mais importante. Você está me dizendo que ser mãe é a coisa mais importante dessa sociedade. Então, se a mulher pode fazer a coisa que é mais importante dessa sociedade, tanto mais ela pode fazer qualquer coisa. Pode ser médica, advogada, deputada, ministra, presidente da república, pode ser tudo. Então, veja bem a argumentação da Josefina aí por meio da Inês, que é a personagem porta-voz, uma das personagens que é porta-voz das ideias da Josefina. O Anastácio vai repetir aí esses preconceitos que a gente já viu na boca da Joaquina, na boca do Antônio, vai dizer, se esse voto passar, acabou, é o caos, né? Os homens vão dar lugar às mulheres, os homens vão ter que cozinhar, vão ter que costurar, vão ter que ficar em casa e tal. Isso é absurdo. E aí entra esse outro personagem que eu mencionei, que é o Dr. Florencio, que é um homem que escreve na imprensa em defesa do direito de voto feminino, né? Ele advoga por essa causa, um homem solteiro, que é o patrão do Antônio. Ele chega ali na casa da Inês e do Anastácio, vai visitar,
ele até recentemente tinha escrito um artigo que é muito elogiado pela Esmeralda, enfim, ele vai dizer não, vai deixar de ser o reinado das desigualdades, não vai ser o reinado das saias, vai ser o reinado das competências. Então não vamos estar mais naquela situação das mulheres que fazem as coisas escondido e os homens é que recebem as honras por aquilo que foi feito pelas mulheres. Então aqui mais um argumento, né, da Josefina nessa peça em defesa dos direitos políticos da mulher, né? O que vai haver não vai ser uma substituição tosca, né, de homens por mulheres. Vai haver simplesmente uma igualdade de competição. E aí os mais competentes é que vão conseguir os cargos, basicamente isso. Não é o reinado de saias, simplesmente. É o reinado das competências. Se você, Anastácia, está com medo, é porque você, no fundo, sabe que, né, você talvez não seja tão competente aí quanto as mulheres da sua família, né? Mais ou menos fica isso implícito. Bom, são essas as questões que eu queria abordar, a forma como os argumentos que a Josefina usa nos artigos dela, tanto com relação especialmente, né, à concessão de direitos políticos da mulher, mas também com relação à emancipação da mulher por meio da educação, como ela coloca isso na peça, de uma forma mais popular, mais por meio da comédia, né, e também tem algumas cenas musicadas, né, nessa peça, em que os personagens vão cantar, inclusive no final. Obviamente, né, a gente sabe, os direitos políticos, o parecer foi negativo pela inclusão, pela não inclusão, né, dos direitos políticos da mulher, mas ainda há expectativa, a Constituição ainda não foi promulgada, então há a expectativa de que, de alguma forma, esses direitos sejam incluídos na Constituição, então ainda essa guerra de sexos, né, entre esses casais não foi vencida, e há também uma peça musicada ali que todos cantam, enfim, e há uma certa expectativa da Inês que vai passar. Na Constituição eles vão incluir esse voto, não é possível, né? E a gente sabe que não, né? Vai demorar aí até 1932 para a mulher ter acesso aos direitos políticos, enfim. Bom, é isso que eu queria colocar para vocês, como que essa peça tenta popularizar e divulgar e trazer capilaridade para esses argumentos que a Josefina já traz no jornal dela. E eu espero que vocês tenham gostado, achado interessante essa experiência. Eu acho que no estudo, né, da história dos direitos políticos da mulher no Brasil, eu acho que essa peça é muito importante, assim como o papel que a Josefina teve nos artigos que ela publicou no seu jornal A Família, e tem um caráter histórico muito importante. Estudar essa peça, estudar esse posicionamento da Josefina, na minha opinião. E não só isso, é uma peça divertida, né? Assim, embora tenha esses pontos que talvez a gente possa criticar. Mas como toda peça, e isso eu mencionei também no Cancros Sociais, falta a encenação, né? Eu acho que assim, apenas ler a peça, o texto seco da peça, ele deixa ainda muitas lacunas, né? Deixa um gostinho de quero mais. Então, como toda peça, ela ganha corpo, ela só ganha vida na performance, né? Então nos falta aí, talvez, uma encenação dessa peça seria interessante. Bom, é isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado das leituras. Essa foi a nossa última leitura aqui desse primeiro semestre, nossa última leitura conjunta prevista para o primeiro semestre. Nós temos agora uma pausa nos meses de junho e julho, o que significa que também que nós não temos encontros marcados, nem leituras marcadas, né? As leituras agora são livres durante junho e julho, até pra gente recarregar nossas baterias, enfim. Eu falei isso no Instagram, é muito bom para a nossa criatividade a gente ter essas pausas para repensar nossas leituras, enfim, planejar as leituras do próximo semestre, esse tipo de coisa. Também para quem não conseguiu terminar os livros, ter esse tempo para terminar. Então a gente tem uma pausa nos encontros e nas leituras. As discussões no grupo do Discord continuam, então se vocês querem debater coisas, fazer perguntas sobre os livros ou sobre outras questões, sobre outras leituras, o grupo do Discord continua ativo, não tem pausa nenhuma lá. Eu vou acrescentar material escrito lá durante essa nossa pausa. E aqui no canal eu também vou fazer uma pausa nesses vídeos mais que tem a ver com as leituras mais técnicas, né? Leituras complementares do grupo, enfim, vou fazer uma pausa durante junho e julho. E se eu fizer vídeos aqui, vão ser uma coisa mais nada a ver, como são os meus vídeos normais aqui. E no segundo semestre a gente já tem a programação planejada, eu já coloquei lá no nosso grupo do Discord, já coloquei no Instagram, os 4 livros que vamos ler em agosto, setembro, outubro e novembro. Então a gente, em agosto vai ler A Luta, da Carmen Dolores, setembro a gente lê Lutas do Coração, da Inês Sabino, outubro a gente lê Lésbia, da Maria Benedita Bormann, que assinava como Délia. Em novembro a gente lê Divorciada, da Francisca Clotilde. E como eu já adiantei aqui em vários vídeos,
tem sempre fios condutores nessas leituras, por isso eu escolhi essas leituras, enfim, tem temas que essas autoras vão compartilhar ou vão abordar de forma diferente, por isso eu escolhi essas leituras, porque pode ser interessante para vocês discutir isso e especialmente comparar com as leituras que a gente fez agora no primeiro semestre, como esses temas foram abordados, tratados por essas autoras agora no primeiro semestre, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, claro, vocês podem sempre me achar lá no Discord, no continuativo, no Instagram também. E eu também vou fazer uma pausa no podcast, né, para planejar os episódios do segundo semestre, enfim. Mas a gente se encontra aí nesses nossos chats de conversa. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro semestre e que se animem a participar das nossas leituras conjuntas do segundo semestre. Lembrando que o grupo é aberto, é gratuito, pode entrar quem quiser, enfim. Tô sempre repetindo isso. Bom, é isso por hoje. Eu vejo vocês, então, no próximo vídeo, no próximo livro. É isso, tchau.